Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Você está feliz? Eu vou te ajudar a dar essa resposta da forma mais adequada. Nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você, então você tem justiça, paz e alegria. Então, quando eu te perguntar se você está feliz, a resposta mais certa é: eu sou feliz. Amém? Então vamos falar de novo. Você está feliz, irmão? Eu sou feliz. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. É uma alegria muito grande para mim estar aqui essa noite. Confesso para vocês que a minha expectativa de estar aqui, ela foi subindo a cada dia. E nos quilômetros que nos afastavam aqui, cada vez que eu ia reduzindo mais um, e quando eu vi a placa Carazinho, eu falei para o Rob, estamos dentro, já chegamos. E é maravilhoso mesmo, meus irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Pereira, sou esposo da Cíntia, pai da Emanuele e da Rebeca, que está com 7 meses agora. Emanuele tem 6 anos. E é com muita alegria que a gente vem de Caxias para nos reunirmos mais uma vez esta noite e celebrarmos ao Senhor. Amém? Você pode tomar assento. Eu quero muito que você se alegre. Nosso irmão estava aqui falando de tantas coisas maravilhosas da palavra de Deus. E, irmãos, chegou um tempo novo para a sua vida. Chegou um tempo realmente de você viver aquilo que Cristo conquistou na cruz para mim e para você. Nós vamos realmente começar a mergulhar na profundidade desse relacionamento tão desejado por Deus. Deus quer você perto dele. Deus quer você junto a ele. Deus não se cansa de ter você junto a ele. A sua presença junto ao Pai não precisa de cerimônia. A palavra de Deus diz que ele já conquistou para nós, por meio de Cristo Jesus, tal liberdade que podemos chegar na presença do Pai com ousadia. Amém? Você chega na casa do seu pai, vai direto na geladeira, abre, pega água, pega iogurte, pega o que tiver lá dentro, porque você é filho. Você chega e bota os pés em cima do sofá, porque você é filho. Sabe, amados, enquanto eu não conhecia o pai como ele é, eu achava que era um pai carrasco, um pai carrancudo, alguém que tem dupla personalidade, um dia está alegre, outro dia está triste. Alguém que estava sempre buscando considerar mais aquilo que eu tenho de ruim do que aquilo que eu tenho de bom. E o que eu tenho de bom nem é fruto meu, é dele. Amém? Mas eu achava assim, nossa, ele está ali se preparando para isso. E um dia, à medida que eu fui tendo consciência da justiça de Deus, da bondade do Pai, quando alguém diz para mim, Deus é bom, meu Deus, isso para mim soa com tanta força, com tanta intensidade. Eu não sei como é que isso chega para você. Eu não sei se isso apenas se tornou um chavão, uma coisa que a gente diz por aí como quem fala bom dia, mas muitas vezes nem desejando que de fato seja um bom dia. Mas quando eu ouço Deus é bom, o meu Pai é bom, oh, meus irmãos, isso é muito profundo. Saber que meu Pai é bom em todo o tempo, que não há nele nenhum tipo de maldade, que não há interesse no meu Pai em me ver doente, em me ver empobrecido, em me ver triste, em me ver ali melancólico. Não! O meu Pai deseja a minha alegria, a minha riqueza, a minha saúde, o meu avanço. Ele deseja a minha família, ele deseja todo o meu contexto próspero. O meu Pai me deu shalom, a sua própria paz, para que eu perceba pelo Espírito que não está nada quebrado, que não está nada faltando. Ainda que lá fora tudo possa estar em cacos, mas por dentro, shalom, paz que excede todo entendimento, nada quebrado, nada faltando. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Estava orando no último domingo, estávamos ali na igreja,
com Simon Potter, Adriana, sua esposa. Irmãos, enquanto orávamos por ministérios, orávamos por dons, orávamos pela ressurreição de propósitos mesmo. Às vezes tem alguns propósitos que eles desaparecem, eles somem nas circunstâncias. E queridos, enquanto eu orava, eu ouvi claramente, eu percebi isso no meu espírito. E antes de qualquer coisa, eu queria dizer isso a vocês. Eu vi claramente alguém neste lugar dizendo: somos tão pequenos, estamos tão longe, quem será por nós? Será que vamos agora viver de fato uma nova história? Será que agora é tempo de vivermos uma nova realidade? Irmãos, eu percebi isso tão claramente dentro do meu espírito. E foi justamente a palavra que o Senhor me deu: jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Vocês estão cobertos por essa aliança, por essa palavra. E eu lhes digo, irmãos, o universo conspira a seu favor. Não importa onde você esteja, em que situação esteja, a mão do Senhor te favorece. Eu cresci, irmão, cuidado com a mão de Deus. Olha que a mão de Deus vai pesar sobre você. Mas se lermos as Escrituras, todas as vezes que a mão de Deus se levanta, é para te levar para um lugar ainda melhor. O Senhor mesmo vem te conduzindo. O Senhor mesmo te pega pela mão. Quando a mão do Senhor vem sobre os seus filhos, se prepare, é para um tempo novo. O Senhor não vem, Ele não vem usando os artifícios do diabo. Ele não vem trazendo doença, Ele não vem trazendo miséria, Ele não vem trazendo coisas que o mundo tenta colocar para nós. Quando a mão do Senhor se levanta, é para te colocar no lugar melhor. Então, queridos, eu não sei quem é você, eu não sei se é um contexto de igreja, da noiva de Cristo, mas eu digo para você, o Senhor não te abandonou, o Senhor não te esqueceu. Amém, queridos? Vamos abrir em Mateus 26, por favor. Aleluia. Aleluia. Você chegou aí? Mateus 26, versículo 26. Obrigado, Pai. Amém? Aleluia. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu. E o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, conforme está na sua interpretação, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Ah, Senhor, ela é digna de ser exaltada, de ser louvada, de ser amada. Pai, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor nos ama a todos sem distinção. Não há filhos prediletos diante do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa noite singular, por essa noite única, Pai, que o Senhor preparou para nós. E eu oro, Pai, para que nesse momento, Senhor, toda a distração seja desfeita. Que coloquemos, ó Pai, os nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua palavra. E que a partir deste momento, Senhor Deus, nada mais seja prioridade do que a Tua palavra, do que a interferência dela no curso da história de cada um dos meus irmãos, para levá-los a um bom lugar, a um lugar de vida, a um lugar de paz, a um lugar de alegria, de salvação, de liberdade no Espírito, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Nesse texto, queridos, a gente vê que Jesus ele está falando algo muito importante aqui. Ele fala: este é o sangue da nova aliança. Ele está identificando para os discípulos que é uma transição.
Ele disse: discípulos, estamos transicionando. Estamos saindo de uma fase para outra fase. Estamos mudando para uma direção a partir deste momento. Ele disse: este sangue, esse cálice, ele representa o meu sangue que é derramado por vós. E isto marcará uma nova aliança. Irmãos, a base da nossa fé ela está na ressurreição de Cristo, amém? Essa é a base da nossa fé. Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele é o nosso fiel mediador, Ele é o nosso sacerdote, Ele é aquele que nos garantiu vida eterna por meio de si mesmo, do seu sacrifício. E a nossa fé se baseia nisso. A partir do momento da ressurreição de Cristo, e a partir do momento que nós cremos nele, a morte já não é mais o ponto final. Queridos, um crente não morre, um crente é promovido. Então talvez aqui, eu espero que não, eu creio que nós somos uma geração dos arrebatados. Eu carrego isso no meu coração, amados. Carrego muito fielmente isso no meu coração. E está perto do nosso arrebatamento. Talvez nem terminemos o culto, não falta mais nada. Aleluia. Mas talvez em algum momento, quem sabe, alguém num lugar bem distante, aconteça de ir embora, e de repente o pastor liga para a liderança, informa os irmãos: olha, alô, não, queriam só avisar que irmão fulano foi promovido. Então quando você falar que ele foi promovido, você já sabe, né? Ele já subiu, já se encontrou com o papai e antecipou o arrebatamento. Quer dizer, subiu antes. Se o crente souber dessa alegria, mano, eu duvido que a morte traga qualquer tipo de tristeza. Eu creio que ainda vou ver um tempo em que, ainda que o funeral represente ali um momento de saudade, um momento de tantas lembranças que a gente tem a respeito daquela pessoa, mas eu creio que, por aquilo que cremos, logo a tristeza se converte em alegria e aquele funeral se torna uma grande festa. Aleluia! Essa é a nossa fiel esperança, de um dia aqueles que foram primeiro serem ressuscitados e logo nós em seguida subimos ao encontro do Senhor da glória. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar desse processo. Deus, durante toda a história, firmou alianças com os homens. Ele foi criando alianças, ele trouxe termos. O Deus sempre propôs ao homem alianças. A gente vê ali em Adão, ele propondo uma aliança ali de vida, de avanço, de multiplicação, desde que houvesse uma condição: não coma da árvore da verdade, né? Não coma da árvore do bem e do mal. Opa, quase fugiu. Mas ele foi lá e quebrou. Na aliança noédica, lá com Noé, ele, depois que passou a arca, e também ele disse: olha, crescei e multiplicai, encham a terra. Mas lá em Gênesis 11 a gente vê o povo se reunindo para construir uma grande torre para chegar até o céu, a chamada famosa Torre de Babel. E ali mais uma vez os homens quebram a aliança. E assim, isso veio se repetindo. Mas como é que é feita uma aliança, né? Deixa eu ver aqui, ó. O que é isso para vocês? Um anel. Isto é um anel que simboliza uma aliança. Então, aqui dentro tem o nome da Cíntia, então significa que eu tenho uma aliança com ela. Isso talvez seja o que a gente mais conheça próximo de uma aliança. Mas, amados, pelo que a gente estuda, todos os povos na Terra já de alguma forma, em algum tempo, realizaram alianças de sangue. E até hoje, em algumas cidades na África, na Síria, isso é muito praticado ainda, existe a aliança de sangue. E o que é essa aliança de sangue? Eu quero que você preste muita atenção nisso, que você não se distraia, porque nós vamos chegar até o cálice,
mas pelo caminho dessas alianças. Amém? Aleluia! Aleluia! Eu vou pedir para o Rob, vem aqui, Rob. Fica desse ladinho aqui, Rob. Alianças, queridos, elas eram feitas entre famílias, entre povos, entre tribos. E elas poderiam ser de vários tipos. Ela poderia ser para proteção, ela poderia ser para igualdade e ela poderia ser por amor. Então, imagino eu aqui, eu tenho a minha família e eu visualizo no Robson uma família mais forte que eu, ou uma nação mais forte que eu, ou uma tribo mais forte que eu. Eu percebo as minhas fraquezas e eu olho para o Robson e vejo, se eu me aliançar com o Robson, onde está a minha fraqueza será substituída, ou onde está o meu ponto mais fraco será protegido pela força dele. Então eu vou até ele e vou lhe propor uma aliança. E no momento que eu chego até o Robson e explico para ele, Robson, eu e a minha família queremos firmar um pacto contigo. Eu gostaria de ter a tua proteção sobre a minha casa. Eu gostaria que a partir desse momento pudéssemos nos enxergar sem diferenças, que pudesse haver uma igualdade entre nós e que pudéssemos também celebrar isso debaixo de uma conexão de amor. Estou unindo os 3 propósitos de uma aliança de sangue. Então, nesse momento, meus irmãos, se Robson concordasse, você concorda, Robson? Demorou. Se o Robson concordasse, então, eu como chefe da família, e ele como chefe dessa família, nós firmaríamos um compromisso diante de todos. E esse compromisso ele só teria validade com o sangue. A primeira etapa disso, nós pegaríamos um animal, partiríamos ao meio. Nós declararíamos os nossos votos um para o outro. Derramaríamos o sangue. Você pode vir aqui comigo, Robson? Então você imagina que aqui tem um animal. E nós vamos então partir esse animal. E ao partirmos esse animal, nós vamos criar um caminho de sangue daquele animal. Então, eu vou olhar para o Robson e vou dizer, Robson, os termos desta aliança é minha fidelidade, o meu compromisso com a tua família, honrar você e as suas gerações, cumprir o que estamos fazendo nesse momento. E nesse momento, vamos tentar fazer um 8 aqui, nós vamos percorrer o caminho declarando isso. Olhando um para o outro, e no momento que nós chegarmos no meio desse animal, pisando sobre esse sangue, nós vamos dizer sim para os termos. E nós vamos circular isso. E cada vez que a gente fizer isso, a gente está novamente falando dos termos. Fidelidade, compromisso, verdade, justiça, honestidade. Ele está dizendo para mim, eu protegerei sua família como se fosse minha. A partir de agora eu não vejo você mais como alguém diferente de mim. É como se você fosse eu mesmo. Vocês estão percebendo como é que a Bíblia vai se conduzindo? E depois nós firmamos uma aliança de amor. Seus filhos serão para mim filhos, e os meus filhos serão para ti seus filhos. Quando nós terminarmos de celebrar isso, eu vou cortar o meu pulso. Eu vou cortar o pulso do Robson. E nós vamos unir os nossos sangues. Com isso eu estou dizendo, a minha vida está na sua vida. E a sua vida está na minha vida. A partir desse momento somos inseparáveis. Ao término disso, nós vamos então ceiar. E nessa ceia, então, nós estamos dizendo que temos tudo em comum. Tudo que é teu é meu, tudo que é meu é seu, nós temos tudo em comum.
E para que todos saibam então dessa nossa relação, o Robson, o sobrenome dele é Damin, o meu é Pereira. A partir desse momento ele vai dizer assim: hoje tu te chamas Rodrigo Pereira Damin. Porque ele me deu o nome dele. Nós trocamos o nosso nome. Agora o meu sobrenome também está nele. Robson Damin Pereira. Somos um só. Somos uma mesma família. E por onde eu for, eu preciso demonstrar isso. Então, nós decidimos que a cicatriz do nosso corte deve permanecer. Então a gente vai usar, esses povos eles fazem isso, eles usam uma substância cinza, são cinzas com uma outra substância, e eles aplicam sobre aquele corte, e fica um nó, fica ali uma marca, que por onde eu passar, assim como no Brasil, nos países do Ocidente, quando eu vejo alguém usando uma aliança, eu sei que ele pertence a outra pessoa. Nesses países que ainda celebram essa aliança, nessa história toda sobre a aliança de sangue, quando eu vejo alguém marcado no pulso, eu posso dizer, aquela pessoa, aquele homem, tem uma aliança com outra pessoa. E isso é uma marca que ninguém tira. Isso é uma marca que nós exibimos. Essa é a nossa garantia de proteção. Essa é a nossa garantia de igualdade. Isso é a nossa garantia de amor comum. Obrigado, Robson. Queridos, agora nós precisamos olhar para o caminho da cruz. O Senhor Jesus diz: hoje nós firmaremos uma nova aliança. O meu sangue, que é derramado por vós, vai dar início a uma nova e superior aliança. Amados, Jesus escolheu isso. A palavra se tornou carne, se fez homem com essa proposta. A primeira era igualdade. Eu vou ficar igual a eles. Eu vou ficar igual a eles. E vou lhes dar uma prova de amor. Me colocarei tal como eles, mas me colocarei principalmente no lugar deles. As suas aflições, as suas dores, a sua miséria, o seu pecado, eu vou levar sobre mim. E por meio do meu Espírito, lhes revestirei de poder, lhes darei proteção contra todo o inimigo. Eles não têm força por si mesmo contra o mal. Eles não têm força por si mesmo para vencer as circunstâncias. Mas eu estou me tornando carne, me fazendo homem, para alcançá-los nessa nova verdade. Para restaurar aonde Adão falhou, eu vou restituir o homem. Isso é muito maravilhoso. Isso é extremamente maravilhoso. Em Hebreus 8, de 6 a 10, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, ele está falando da aliança com Adão, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia! Irmãos, nós podemos definir a aliança de sangue então como um acordo, um contrato feito entre homem e Deus, que dispõe sobre as promessas contidas aonde? Aqui, ó.
na palavra de Deus, garantindo o seu cumprimento em face da fidelidade mantida entre os contratantes. Nós estamos falando de aliança, amada. Aliança é necessário que a parte que se envolve com ela se comprometa. Vocês viram que eu e o Robson estávamos nos comprometendo em fidelidade, em amor, em justiça, dizendo que somos iguais, que nossos filhos terão tudo em comum, que a partir daquele momento eu carregarei o nome dele. Então eu me comprometi com ele, e ele comprometeu-se a garantir para mim proteção, igualdade e amor sobre tudo. Eu fui até ele e encontrei todas essas coisas, mas ele pede de mim um compromisso com isso. A aliança com Deus e o homem, o Deus propõe a aliança, o homem decide entrar na aliança, e a partir do momento que ele decide entrar na aliança, ele também está dizendo sim para os termos da aliança. E quando eu digo sim para os termos da aliança, estou dizendo: Pai, tudo que está na tua palavra, para mim já basta. A tua palavra ela é suficiente, a tua palavra ela é a prova, a tua palavra ela diz o que eu sou, o que eu posso e o que eu tenho, e é nisso que eu firmo a minha fé, a minha conduta de vida, a minha regra de fé e prática estão aqui. Quando você faz isso, quando você diz isso, você está falando: Senhor, estamos firmando uma aliança, estamos comprometidos com algo superior à nossa própria vida. Estou dizendo: Pai, hoje eu decido não viver mais por mim mesmo. Eu decido viver pela tua palavra, e pelo que ela me ensinar, eu vou praticar. Isso são termos de uma aliança. Aleluia! Deus propõe, faz e guarda alianças. Efetivamente, qualquer promessa, irmãos, qualquer promessa feita por Deus é um pacto. Com certeza ele vai levar a cabo. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Você entende isso? Tem coisas que Deus prometeu para você que não estão aqui na palavra, mas são baseadas na palavra. Eu não sei que ministério Deus deu para você, eu não sei que sonho Deus deu para você, eu não sei que coisas Deus deu para você, mas o meu Pai, o seu Pai não mente, e tudo que ele fala, ele cumpre. Qualquer palavra que sai da boca de Deus, você pode tomar posse dela para você. Ela é verdade. Ela é a verdade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então quando Jesus então fala sobre isso, ele começa um caminho. Ele segue então ali, nós vamos então perceber, quando Jesus está ali na cruz, quando ele está naquele momento ali doloroso, ele assumiu o nosso lugar. A palavra de Deus diz que ele é o Cordeiro de Deus. Amados, numa aliança nós falamos que nós sempre partíamos um animal ao meio. E o sangue daquele animal marcava então a aliança. Jesus se partiu inteiro. A palavra de Deus diz que ele realmente foi moído pelas nossas pisaduras, a ponto de que a sua imagem, o seu rosto, a forma como ele ficou, era algo tão estarrecedor, que as pessoas olhavam para ele e diziam assim: como é que esse homem está vivo ainda? Nem Mel Gibson, na Paixão de Cristo, chegou perto de quanto nosso Senhor Jesus padeceu. Era uma imagem horrível. Isaías 53 diz: não havia nele nada de formoso, nada que pudéssemos olhar por muito tempo, porque aquilo nos trazia asco, aquilo nos embrulhava o estômago, aquilo nos perturbava, porque eu estava vendo carne, eu estava vendo nervos, eu estava vendo sangue, eu estava vendo uma pessoa moída, destruída. E aquilo causou tremendo espanto. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Estava sobre o Senhor câncer, úlceras, diabetes, tudo que você imaginar de creca estava em Jesus. Fora toda a tortura, todo o mal que ele levou, toda a questão que ele passou ali, horas de tortura. Queridos, eu imagino naquela hora,
espiritualmente. Espiritualmente, era como se Deus fizesse o caminho do sangue. E ele ali dizendo: todo aquele que crê no meu filho, também será meu filho. E aquele que for do meu filho, então ele será justo, ele será santo. A minha saúde, a saúde divina estará sobre ele, a minha proteção estará sobre ele, o meu nome será o seu nome e nós andaremos juntos. Eu imagino então o pai vendo o seu filho ali, o seu único filho, naquele momento, e ele fazendo, declarando esses votos espiritualmente: aquele que crê no meu filho receberá todas estas coisas. E eu imagino espiritualmente o homem, e talvez seja a sua decisão hoje. Eu não sei quantos aqui ainda não entregaram a sua vida para Jesus, mas talvez você esteja aqui, e eu um dia aceitei, porque essa voz de Deus, esse clamor de Deus, essa aliança que Deus firmou ali na cruz, ela continua ecoando até os dias de hoje e até o dia glorioso do Senhor. Então, quando eu ouço isso de Deus, quando eu ouço que o Senhor quer uma aliança comigo, então, Pai, apenas o que eu tenho é miséria, é o meu pecado, é a minha doença, é a minha desconfiança a seu respeito, é a minha interpretação errada sobre você, tudo aquilo que me fazia seu inimigo, é só isso que eu tenho para te dar. Então me dê. Vamos fazer uma troca. Então ele repete os termos para mim. No lugar da sua miséria, a minha riqueza. No lugar das suas doenças, a minha saúde divina. E no lugar dos seus pecados, a minha santidade, a minha justiça que hoje te faz filho. Ele fez questão disso, amados. E chegou um determinado momento, então, passado 3 dias, Jesus ali, ele vê, então, o poder de Deus, então vai até o encontro de Jesus e ressuscita-o dentre os mortos. Então Jesus recebe um corpo glorificado. Então Jesus está totalmente glorificado. O primeiro homem glorificado. Muitos o veem. Um corpo tão extraordinário que os discípulos estavam trancados com medo numa casa. E Jesus, enquanto eles estão ali reunidos, aparece no meio deles e diz: paz esteja convosco. Jesus aparece no meio deles e diz: meu shalom, a minha paz esteja com vocês. Que cesse o choro, que cesse a dúvida, que cesse o medo. Eu ressuscitei. Tomé nos revela muitas coisas. Tomé, de fato, falou: Senhor, se és tu mesmo, permita-me que eu toque em você. E quando a gente vai estudando a aliança, é algo extraordinário quando Jesus diz: toque nas marcas das minhas mãos, toque no furo, na marca do meu lado. E eu imagino que os pés também tenham. E ele está dizendo: Tomé, discípulos, o meu corpo foi glorificado, mas eu decido para toda a eternidade carregar no meu corpo as marcas, a cicatriz da minha aliança com vocês. Queridos, nós falamos que numa aliança nós saímos com a cicatriz, com a marca daquilo que nós fizemos por outra pessoa, de um combinado, de um compromisso com outra pessoa. E Jesus falou: olha, eu escolhi, eu decidi carregar eternamente as marcas dos pregos naquela cruz, para mostrar para toda a eternidade que eu tenho uma aliança com você.
Eu escolhi as cicatrizes, porque as cicatrizes são marcas de uma aliança e de um compromisso. Eu carrego isso com orgulho. Eu tenho prazer nisso. Jesus tem prazer em ter uma aliança com os homens. A fé de Deus na humanidade fez com que Jesus descesse, firmasse esse compromisso, tomasse o nosso lugar, ressuscitasse, fosse glorificado por mim e por você. Em Salmos 24, tem um grande momento histórico no céu. Os Salmos diz assim: abram-se, ó portais eternos. Abram-se, porque está vindo o Rei da Glória. E estarrecidos os anjos, toda a corte celestial pergunta: quem é o Rei da Glória? Aquelas portas estavam fechadas. Aquelas portas estavam inacessíveis. Mas houve um comando do trono de Deus dizendo: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Amados, eu imagino o pessoal: quem é esse? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é esse Rei da Glória? Então, queridos, nós vemos o primeiro homem de carne e osso adentrando os portais da glória. Jesus Cristo, o primeiro, o primogênito de mim, de você, de você, de você, de você, de você, de você. Quem sabe que depois se tem primogênito é porque tem um segundo, tem um terceiro, tem um quarto, tem um quinto, tem um sexto, tem um sétimo, tem um oitavo, tem eu, tem você. Aleluia! Mas a palavra diz que Ele vai nos buscar. A palavra diz que Ele vai nos receber rapidinho nos céus. Ele vai dizer: noiva, sobe! Aleluia! E quando nos encontrarmos com Ele, amados, então os portais eternos não terão apenas um homem entrando, mas milhares de milhões, de milhões, de milhões, de milhões, de milhões, adentrando os portais da glória. Um fato que me marca muito é ao voltarmos para Mateus 26, 28, quando ele diz: queridos, eu não vou beber mais desse cálice até que eu possa beber dele com vocês no paraíso. Que prova de amor, meus irmãos. Que expectativa tinha o nosso Cristo. A esperança nunca saiu do coração do nosso Cristo. Ele sabia, porque sabia que ia passar por tudo aquilo. Mas ele disse: ei, eu sei, eu vou ressuscitar. O meu Pai não vai deixar que o meu corpo conheça a corrupção. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E eu tenho certeza que o meu amor, o meu sacrifício, o amor do meu Pai, a fé do meu Pai nos homens, vai fazer com que um dia vocês possam beber esse cálice comigo no paraíso. Oh, Pai. Então imagina o nosso Cristo levantando o cálice do suco da vide e dizendo: comamos e bebamos, porque é bem-vinda e é chegada as bodas do Cordeiro.
Nosso Cristo está com o cálice esperando a nossa chegada. O dia do nosso encontro. Olha a fé do nosso Cristo em nós. Olha quanta expectativa, amado Deus, tem em nós. Nós somos muito amados. Muito, 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 muito amados. E agora, para concluir, eu queria chegar num ponto aqui. Aleluia. Nós vimos que numa aliança existe então uma troca de nomes. O meu nome, queridos, não vale nada. O meu nome, espiritualmente falando, não move nada. Mas ele falou, eu quero trocar o seu nome pelo meu. Então Jesus disse, o meu nome, em meu nome. Ele está dizendo, agora, debaixo dessa aliança, vocês têm o meu nome. Se Jesus fosse um sobrenome, eu me chamaria Rodrigo de Jesus. Porque Ele me deu o seu nome. A partir de hoje, vós sois filhos de Deus. Esse nome, meus amados, é tão poderoso, mas ele é tão poderoso, porque construído debaixo dessa aliança, do poderoso sangue de Cristo, quando eu o aceito, quando eu recebo o seu nome, o diabo, quando olha para mim, ele não consegue distinguir. É Cristo ou é Rodrigo? É Cristo ou é Rodrigo? É Cristo ou é Rodrigo? Quando ele olha para você, ele só vê Jesus. Ele só vê o sangue que te lavou, que te perdoou, que te fez justo, que te fez santo, que te fez sacerdócio real. Ele não está vendo nada mais além do que isso. Mas, abra comigo algo interessante. João 14, de 13 a 14. João 14, de 13 a 14. Aleluia. Pai, você é maravilhoso. Quanto amor, papai. Aleluia. João 14, de 13 a 14. Diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amados, essa palavra pedir aqui, no original, ela vem com a interpretação exigir, tomar por direito, assumir a propriedade, reivindicar. Mas isso, ao contrário do que alguns têm pregado por aí, não tem nada a ver com exigir nada de Deus. Eu não vou chegar para Deus, eu exijo tal coisa, eu reivindico tal coisa pela tua palavra. Não! A palavra de Deus está dizendo, tudo quanto pedirdes em meu nome, no nome de Jesus, ao meu Pai, Ele vô-lo fará. Então, queridos, eu começo a tomar posse das coisas que cabem a mim, na palavra. Lá em Atos capítulo 3, a gente vê Pedro e João entrando no templo pela porta formosa e lá encontra um coxo. Esse coxo pede moeda, tal, tá ali pedindo esmola. Mas Pedro, essa pregação, essa mensagem é muito conhecida. Ele diz assim: não tenho ouro e nem prata, mas isso que eu te dou, levanta-te e anda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus é maior que ouro e prata. Eu não sei, amado, se você está passando por algum problema de saúde, a única solução que você enxerga é procurar os melhores médicos desse país. É lícito.
Talvez você esteja aí com dificuldades financeiras para alcançar isso. Mas você tem o nome de Jesus, que é maior que ouro e prata. Amém? Então, quando Pedro está lá e quando ele diz, ei, levanta-te e anda, ele não está exigindo de Deus, ei, Deus, cure esse homem. Ei, Deus, cure esse coxo. Ele está dizendo, doença. No nome daquele que levou sobre si todas as enfermidades, eu te digo, solta esse homem. Solta esse homem e que ele volte a andar. Amados, a palavra de Deus nos ensina a exigir o que é nosso por direito. Nós não falamos com a doença, doença, por favor, você quer sair? Por gentileza, dá uma folga para mim, só hoje, sem dor de cabeça, só hoje pelo menos. Não, a gente diz, em nome de Jesus, eu exijo que você saia. Eu dou uma ordem para que você saia. Enfermidade, eu dou uma ordem para você sair agora. Miséria, eu dou uma ordem para você. Ele é o meu bom pastor que diz que nada me faltará. Portanto, eu digo para você, sai fora. Porque eu tenho um nome. Eu carrego um nome. Eu tenho um nome que foi firmado numa aliança eterna. Eu tenho o nome de Jesus. Nós somos o portador do nome de Jesus. Esse nome é poderoso demais para ficar numa boca calada. Se nós começarmos a declarar a palavra de Deus, o nome de Jesus, essa igreja vai ver maravilhas. A sua casa vai viver maravilhas. A sua empresa vai viver maravilhas. O que você fizer gerará maravilhas. Porque você tem um nome, meu irmão. É você. Nós fomos ensinados recentemente. Quando eu falo em nome de Jesus, eu não estou pedindo para que algo venha do céu ali. Está tão longe, tão distante. Em nome de Jesus! Vem! E você imagina quilômetros de corrida para que aquilo chegue e faça algum efeito. Nós somos o portador do nome. A minha esposa recentemente me deu uma procuração para eu resolver todas as coisas que cabiam à empresa que nós vendemos. Irmãos, era onde eu chegava, o pessoal dizia, cadê a dona Cíntia? Aí eu dizia, está aqui. Cadê a dona Cíntia para assinar o papel? Está aqui. A dona Cíntia disse, dou plenos poderes ao senhor Rodrigo Tavares Pereira para assinar, para fechar, para abrir, para consumar qualquer coisa relacionada à minha empresa e ao meu nome. Quando o Senhor nos deu o comissionamento, Ele disse, em meu nome, vocês farão maravilhas. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Expulsarão demônios. Em Atos 10:38 diz que a unção que estava sobre Cristo veio sobre todo aquele que nele crê. Então, quando você chega em algum lugar e você está diante de uma situação difícil, e aquela situação difícil fala, quem é você? Onde está Jesus? Você vai dizer, Jesus chegou! Eu sou o portador de Cristo. É como se o próprio Cristo estivesse aqui. E tudo que eu decidir nesse momento, de acordo com aquilo que Ele me falou, assim será. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos entender isso. Isso não é poesia. Isso é uma realidade espiritual, dizendo, somos as mãos de Cristo, somos os pés de Cristo, somos o abraço de Cristo. Somos o favor de Deus para essa geração incrédula, onde eles encontrarão Cristo em mim e em você. Nós somos portadores desse nome, irmãos.
nós somos o próprio nome. Porque quando nós andamos por aí, quando eu ando por aí com a procuração da minha esposa, é como se eu fosse a Cíntia. As pessoas vão olhar para mim e vão ver em mim a mesma autoridade, a mesma força, a mesma impetuosidade, a mesma capacidade empreendedora de avanço que eles veem nela. Assim também são os filhos de Deus. Quando as circunstâncias olharem para nós, elas têm que ver a mesma ousadia, a mesma força, a mesma fidelidade, a mesma ação de justiça, a mesma declaração ousada que está em Cristo. Cristo resolveu tudo pela palavra. Assim como Cristo via seu Pai fazendo, Ele também diz: eu faço as mesmas obras do meu Pai. Eu vejo Ele fazendo e eu faço. E Ele diz para nós: vós também fareis as mesmas coisas, e obras maiores farão. Igreja do Senhor Jesus, Igreja Verbo da Vida de Carazinho, nós precisamos agarrar essas verdades. Aquele que firmou uma aliança comigo, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele vai cumprir cada um dos seus votos naquela cruz. Naquela cruz o Senhor firmou votos de me dar saúde, de me fazer próspero e de me dar a vida eterna. E Ele está cumprindo, Ele já cumpriu. Todo aquele que crê em Jesus Cristo já tem a vida eterna. Tomar posse da cura também está lá no pacote. Tem gente que só lembra que Jesus levou os pecados sobre si, mas Ele também levou as doenças. Assim como você pega o perdão dos pecados, também pegue a saúde. Agarre a saúde. A palavra de Deus diz que nós não devemos orar pedindo: Senhor, me conceda a saúde. Senhor, eu quero ter saúde. Não, a palavra diz que nós precisamos receber a saúde que Ele já conquistou. Crer pela palavra: eu sou curado, os sintomas estão batendo, mas eu sou curado. Eu sou curado. E o Senhor quer que você seja próspero. Mas o Senhor não quer que você continue numa vida tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que tu tem é dinheiro. O Senhor não quer isso para a sua vida. Prosperidade, meu irmão, senão, prosperidade é cumprir bem a jornada que te foi dada. Nós não estamos falando de dinheiro, não. Nós estamos falando de cumprir bem aquilo que Ele nos deu para fazer. É não ter nada faltando, é não ter nada quebrado, é tudo perfeitamente como Ele quer. Isso é ser próspero. Se todavia alguns podem receber uma missão, um comissionamento, ou uma capacidade, ou uma distinção pela palavra, perceber algo pela palavra, e também ter muito dinheiro. Mas dinheiro, espiritualmente, nunca foi símbolo de prosperidade. Prosperidade bíblica é cumprir bem a jornada proposta por Deus. Isso é ser próspero. Se você está no caminho da fé, se você está no caminho do amor, você está próspero. Ah, Rodrigo, mas tu não sabe o que está faltando lá em casa. Eu não preciso saber o que está faltando lá em casa. A sua casa é que precisa saber quem é o seu Deus. A sua casa está precisando saber quem é o seu Deus. A sua carteira precisa saber disso. As dores no seu corpo também precisam saber disso. E toda e qualquer circunstância tem que ver Jesus em você. Amados, Pedro, quando desceu daquele barco, os ventos não pararam. Pedro andou sobre as águas, mas os ventos não pararam. Os ventos continuaram soprando. As ondas continuaram revoltadas. Mas ele estava caminhando sobre a palavra. Em algum momento ele, de fato, se distraiu. E no momento que ele distraiu, então os ventos ganharam mais força. As ondas ganharam, então, uma grandeza diferente. Antes ele estava olhando elas pequenas, agora parecem gigantes. E ele começou a afundar. Mas a graça os alcançou e ele se levantou. Mas o que fica de ensino é que não importa o caminho de fé que estejamos seguindo, desde que seja pela palavra, mas os ventos ruins, as circunstâncias, elas vão continuar soprando. Mas qual é a nossa decisão? Manter os pés na palavra ou começar a olhar as circunstâncias?
Circunstância não sustenta ninguém, queridos. Nem boa e nem ruim. O que sustenta é a palavra. O Senhor firmou uma aliança não mais com os homens, porque todos os homens falharam até Jesus. Então ele disse, eu vou firmar uma aliança com a minha palavra. Todo mundo que se agarra nela avança. Todo mundo que se agarra nela prospera. Eu nunca vi um justo mendigar pão. Tem justo aqui? Se você nasceu de novo, você é um justo. Você é justo. Amém? Você não pode se considerar um pecador não, meu irmão. Todos nós estamos sujeitos a pecar, sim, estamos. Todos os dias somos tentados, Cristo também foi tentado, todos os dias, mas sobre nenhuma das coisas ele cedeu. Nós também somos tentados todos os dias. Mas o fato de termos errado não nos faz de nós um pecador, se nos arrependermos. Mas outro dia eu fiz um bolo extraordinário lá em casa. Que delícia. Bolo de cenoura com chocolate. Tenho que levar o Robson lá, senão ele nunca vai acreditar em mim. Mas eu fiz de fato um bolo de chocolate gostoso, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Muito bom. Mas isso faz de mim um boleiro? Um confeiteiro? Não. Se você errou, amado, em alguma coisa, não faz de você um pecador se você já nasceu de novo. Arrependa-se. Volte para o Senhor imediatamente e está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Para finalizar, amados. E agora nós já vamos começar a adentrar esse momento aqui da ceia. E eu queria que, nesse momento, nós pudéssemos então estar refletindo sobre algumas coisas que estavam ali naquele momento. Aleluia. Aleluia. Há duas coisas que a gente já percebe naquele momento ali da ceia. Ele acreditou nos homens. Quando ele disse, um dia eu vou tomar desse cálice com vocês lá, nas moradas eternas. Quando ele firmou isso, ele disse, eu creio em você, eu acredito em você. Sabe, quando nós estamos aqui esta noite, reunidos para um momento tão solene, tão maravilhoso, que é a ceia, onde nós trazemos a memória, não com tristeza, mas com alegria, esse ato de Cristo, de dar a si mesmo em favor de nós, nós devemos nos lembrar, Cristo acreditou em nós. Cristo acreditou que eu poderia ser alguém melhor. Cristo acreditou que um dia eu ia agarrar o sacrifício dele na cruz, ia reconhecê-lo como meu Senhor e Salvador, e a partir daquele momento eu viveria sobre os termos da aliança, da superior aliança, que é a sua palavra, que é o Evangelho. E nessa noite, amados, quando o Senhor sinaliza em nossos corações que estamos vivendo um novo tempo, o Senhor também me pede para lhes dizer, olhem com confiança, acreditem no irmão que está do seu lado. Olhe para o seu irmão e assim como Cristo acreditou em nós, acreditou na fé de Deus, de que nós um dia nós estaríamos juntos a Ele, olhe para o seu irmão, no momento da ceia, pela fé, diga, eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu tenho expectativas, o meu coração gera expectativas no seu avanço, no seu crescimento, no seu progresso, na sua intimidade com Deus, ganhando um novo nível, um novo tempo. A ceia nos mostra isso. Eu gostaria, amados, que daqui em diante você pudesse perceber isso. Que nós estamos realmente debaixo de uma aliança verdadeira, de uma aliança de amor,
de uma aliança de fidelidade para com o nosso Deus e de Deus para conosco, mediante a obediência dos seus mandamentos. Mas que você também começasse a baixar qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de insinuação que não leve nada a nada, para olhar para o seu irmão e começar a ver as virtudes que estão nele. Nós somos um corpo e precisamos uns dos outros. Quando a gente faz a ceia, irmãos, quando nós estamos no memorial da ceia, nós estamos olhando para esse corpo de Cristo e dizendo, nós não podemos andar só. Eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você, minha irmã. Nós temos uma mesma aliança. Nós estamos celebrando o mesmo corpo e o mesmo sangue que nos justificou e que nos fez um em Cristo. Ele nos fez um em Cristo. Aqui a gente está igual células, né? Cada um para um lado, né? As células no organismo, né? Elas estão ali, mas elas estão ali se conectando. Ou como neurônios, tudo conectado. Parece que a gente não está unido. Mas pode ter certeza, nós estamos nos influenciando um ao outro. Nós precisamos decidir, a cada dia, sermos uma influência que vai promover o chamado e o crescimento do meu irmão. Porque esse é o compromisso que o Senhor fez conosco. Eu não tinha condições de chegar a lugar nenhum, eu não tinha crédito nenhum, meu nome não valia nada, eu era digno de morrer e morrer eternamente, mas Ele decidiu acreditar no meu sucesso. Ele decidiu fazer de mim um extraordinário. Eu percebi no Espírito que eu sou um com Ele, que eu sou o único. Portanto, meus amados, levantem a cabeça, se empoderem, agarrem esse nome que é seu. A procuração é sua. Deus te deu uma procuração que te dá autoridade sobre as circunstâncias, sobre qualquer coisa. Então comece a se mover no Espírito. A palavra diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. Aí, o Rodrigo, só eu que penso assim, ou pensava assim, eu imaginava o seguinte: o inferno vindo com tudo para cima de mim. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu imaginava as portas do inferno vindo para mim, tentando me tragar, tentando me levar para eles, tentando acabar comigo, tentando me rebaixar, tentando fazer com que eu voltasse para aquela situação anterior. E eu imaginava aquela luta, e a porta se aproximando, e a porta se aproximando, e eu me sentindo encurralado, ao ponto de achar que eu estou num beco sem saída. E eu já sinto até o calorzinho do inferno. Essa porta maldita vai já se abrir, e eu estou perdido. Só eu que penso assim, né? Eu pensava assim. Mas a palavra de Deus, quando ela diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a eclésia, contra aqueles que são chamados para fora, tá? É fora que a igreja mostra quem ela é. Está dizendo o seguinte: quando as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, queridos, onde a igreja bater que tem desordem, o inferno parou de prevalecer ali. Não é o crente que fica aqui, ai, lá vem o diabo, lá vem isso aqui. Não, peraí. Onde que está acontecendo o problema aqui? Qual é o nó que está dando aí? Peraí. Vou até aí resolver essa parada. Não vou na força do meu braço, não vou naquilo que eu conheço, mas eu vou no nome de Jesus declarar que essa circunstância não prevalecerá contra a igreja do Senhor. A eclésia, quando ela sai lá fora, ela está dizendo para o mundo: ei mundo, nós não aceitamos como normal as coisas que você está tentando impor.
Quem manda aqui somos nós. Nós temos um nome que está sobre todo nome. Queridos, eu não sei o que está alcançando você, mas não se encolha. Não se acovarde. Não abaixe a cabeça. Não abaixe a guarda. Vai com tudo para cima dessa circunstância. Mostra quem é que manda, que não é você. Mostre que Jesus em você é autoridade para parar os ventos, para acalmar o mar e para dizer às circunstâncias o lugar delas. Porque você tem uma aliança. Você tem uma aliança inquebrável com o seu Deus. E a sua obediência a isso te promove para vencer todo e qualquer obstáculo que se levante. Igreja do Senhor, se levante! Se levante! Para de usar essa cara de maracujá de gaveta, de segurança de boate. Sorria! Sorria de toda essa porcaria que foi colocada diante de você e diga: isso não vai prevalecer contra mim. Ha, ha, ha. Porque eu carrego o nome daquele que habita dentro de mim. Eu carrego o Espírito de Deus, que é o próprio reino de Deus, que é justiça, que é paz e que é alegria no Espírito Santo. Aleluia. Vamos ficar em pé, amados.